Fala galera, hoje o nosso assunto aqui do vídeo do YouTube é o futuro das agências de marketing digital. A gente está em 2025 e eu queria te passar a minha visão. Eu sou Rodrigo Bindes, sou empresário há mais de 20 anos e tenho uma agência de marketing digital ultranichada que fatura mais de R$200 mil por mês, que é a Supersal. Se você quiser depois procurar aí, é o @marketing-para-restaurante. Mas antes, eu preciso contextualizar para você quais são os 4 estágios do mercado de agências, tá certo? O primeiro estágio começou uns 30, 40 anos atrás, que foi quando começaram a existir as agências de publicidade, que são aquelas agências que faziam grandes campanhas de TV, de rádio, de jornal e tudo mais. Nessa época não tinha internet, não tinha marketing digital. Aí quando veio ali o advento da internet, por volta do final ali dos anos 90, além de fazer mídias offline, eles começaram também a fazer marketing digital. E aí chega no terceiro estágio, um pouquinho depois desse início da internet, que as agências de marketing digital elas começaram a serem criadas do zero. As agências começaram a surgir já sendo digitais. Só que naquele momento ainda eram agências genéricas, porque naquela época ali bastava ser uma agência de marketing digital, tá certo? Não precisava ter nenhum tipo de especialidade nem nada. E a gente está chegando agora no quarto estágio das agências de marketing. O estágio em que as agências já estão crescendo, já estão nascendo nichadas, ultra nichadas, que é o termo que eu gosto de usar, tá certo? Eu vou explicar para vocês também um pouco desse termo. E eu trouxe aqui alguns dados que corroboram o que eu tô falando. Eu não tô falando aqui só da minha percepção apenas não, tá certo? Tem dados. Tem 2 pesquisas que foram feitas recentemente. Uma delas é a pesquisa da RD Station, que é uma grande empresa aí do mercado, e a Operandi, que é uma empresa de gestão de agências de marketing. Eles fizeram 2 pesquisas que eu vou trazer aqui para vocês. Olha só, a Operandi falou aqui, ó, numa das perguntas na pesquisa que elas fizeram, que é o censo das agências, ela pergunta: sua agência atua com foco em algum nicho de mercado? Olha só que interessante, 52% não atua em nenhum nicho específico, ou seja, elas são genéricas, beleza. Só que as outras, ou seja, os outros 40 e tantos por cento aqui, são nichados, ó, saúde, varejo, indústria, mercado imobiliário e aí por diante. Então essa pesquisa aqui corrobora que as agências já estão se tornando nichadas cada vez mais. E essa outra pesquisa aqui da RD Station, olha que interessante, eles fizeram essa pesquisa, essa pergunta aqui. Quando perguntamos quais os nichos de mercado elas atendem, as agências, né, as respostas foram diversas, com destaques para saúde e estética. Olha aí, saúde e estética, 54%, varejo 47%, serviço em geral 44%, tecnologia e por aí por diante. E essa pesquisa mostra que 49% das agências são especializadas em algum nicho. Ou seja, as 2 pesquisas estão muito próximas, estão dizendo que 40 e tantos por cento já são nichados hoje. Então, esses dados só corroboram com o que eu estou mostrando aqui para vocês, tá certo? Esse movimento, pessoal, não é um movimento que está acontecendo só nas agências de marketing, não. Esse movimento está acontecendo em diversos outros setores. Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos. Então, na medicina, antigamente, só tinha médico generalista, médico clínico geral. As especialidades, que hoje são por volta de 30 especialidades na medicina, é uma coisa muito recente. E hoje, quando as pessoas estão se formando em medicina, a primeira pergunta que as pessoas fazem para quem está se formando é, qual que é a especialidade que você vai fazer? Então isso já é muito comum na medicina. É claro que os clínicos gerais continuam existindo, tá tudo bem, mas quem se destaca mais na medicina é quem é especializado, não tem jeito. No direito a mesma coisa. Os advogados, né, antes bastava você ser um advogado, hoje não mais. Você precisa se especializar em alguma coisa para poder você ter destaque. Então se você tem um problema hoje, o empresário tem um problema tributário, ele vai procurar o quê? Um advogado tributarista. Se você tem um problema de família, você vai procurar um advogado especializado em família. Nutrição, mesma coisa. Se você é atleta, você vai procurar uma nutricionista focada em atleta. Então, pessoal, esse movimento é normal em outros setores e agora está começando a acontecer também no mercado das agências de marketing digital, tá certo? Por que eu entendo, né? Por que eu acredito que as agências desse terceiro estágio, que são as agências genéricas, estão morrendo? E aí a gente está entrando agora nesse quarto estágio, que é das agências ultra-nichadas. Primeiro, vamos lá. Hoje, qualquer pessoa que faz um curso de gestão de tráfego, de social media, virou um concorrente das agências. Então, qualquer pessoa com celular na mão, computador na mão, virou uma agência de marketing. Então, o mercado está com uma oferta muito grande de profissionais que acabam competindo, concorrendo com as agências de marketing. Então, qualquer pessoa hoje pode ser uma agência de marketing. Então, o que aconteceu? Esses serviços viraram commodity. Eu trouxe aqui os exemplos de gestor de tráfego, social media, mas na verdade isso aconteceu também com designer, isso aconteceu também com fotografia, com desenvolvedor de landing page, com todo mundo. Virou um commodity. Então qualquer pessoa hoje virou um concorrente das agências. Outro problema, tá mais difícil as agências genéricas se diferenciarem e se destacarem. Porque como tá tendo muita oferta, tá todo mundo muito igual. Então é difícil se destacar também. Outro ponto, é muito mais difícil para uma agência genérica dar resultado para o cliente. Isso é muito óbvio e está cada vez mais claro para os donos de agências, porque você não consegue ser bom em todos os nichos, não tem como. Se você atende vários nichos, você não consegue entender de nenhum nicho especificamente, você acaba não conseguindo dar resultado para todo mundo. Outra coisa, os valores cobrados por essas agências genéricas são cada vez menores. Então está cada vez mais difícil ganhar dinheiro de verdade com esse modelo de agência.
E, consequentemente, se você cobra menos, você vai ter também um lucro menor. A gente conversa aqui com vários donos de agências genéricas que chegam com um lucro absurdamente baixo. E o mercado está cada vez mais se desenvolvendo. Então, as necessidades de cada nicho estão sendo diferentes, né? Não basta mais você fazer Google Ads ou ter um site. Os negócios cada vez mais têm necessidades específicas. Você vê, são canais de vendas diferentes. Então, por exemplo, a gente atende restaurantes, né? Nossa agência de marketing ela é especializada em restaurantes. Eu preciso entender de iFood. Então, eu preciso entender como fazer para ele vender mais no iFood também. Não basta só entender de tráfego, de outras coisas, social media. Não, eu preciso entender de iFood. É um dos canais que a gente entende também. Cardápio digital. Eu preciso entender de cardápio digital. Para outros nichos, por exemplo, se é uma agência focada em lojas de carro, a agência precisa entender de web motors. E a agência genérica não tem como entender desses canais de venda. As redes sociais, cada negócio também pode usar redes sociais diferentes, cada vez está tendo mais opções de redes sociais, tem TikTok, tem YouTube, tem Instagram, tem Pinterest, então assim, tem várias necessidades diferentes e cada nicho vai ter o quê? Uma rede social diferente para poder atuar. Sem falar, pessoal, no advento da inteligência artificial, que está trazendo várias novidades aí no mercado e está cada vez tendo coisas mais específicas. Então, quem atende clínicas médicas precisa entender. A inteligência artificial pode fazer aquele atendimento inicial ali de quem procura a clínica que é cliente seu. Você precisa entender qual inteligência artificial vai servir para a clínica médica, se você atende clínica médica, no caso, né? E outra coisa que eu acho que é muito relevante, tá? Quando você é agência genérica, fica mais difícil dar resultado, porque você passa a não conseguir entender todas essas especificidades. E eu acredito muito que a agência de marketing digital é feita para quê? Para dar resultado. Ah, mas que tipo de resultado, Rodrigo? Resultado em vendas, em faturamento. Mais clientes entrando, mais clientes consumindo. Então, eu acredito muito que quem continuar vendendo pacotes genéricos ou serviços avulsos não vai ser suficiente. Não adianta só fazer Google Ads, Meta Ads, não adianta só fazer landing page, blog, não. Isso não vai ser suficiente para gerar resultado para todos os nichos. Não tem como, tá certo? Outro ponto muito importante, os empresários, em geral, estão muito traumatizados com as agências genéricas. Eu tenho muito amigo empresário que fala para mim, cara, eu tô muito traumatizado com a agência que me atendeu. E aí eles pingam de agência em agência e não conseguem ter resultado. Eu mesmo fui esse cara. Tenho negócios há mais de 20 anos e eu já tive várias agências que me atenderam. E eu fui muito frustrado. Então, por isso que eu fui entender de marketing, eu fui estudar marketing para poder aplicar nos meus próprios negócios. Então, isso é um padrão do mercado. E hoje, cada vez mais, os empresários estão procurando agências especializadas. Isso está muito comum. E aí, qual que é o futuro que eu acredito? Primeira coisa, pessoal, eu acredito que o futuro das agências é que elas sejam especializadas. E quando eu falo especialização, eu estou falando de ultranicho. E quando eu falo ultranicho, não adianta você falar para mim que é nichado em saúde. Porque saúde, pessoal, tem vários nichos dentro de saúde. Saúde, na verdade, é um setor. Tem dentro clínica médica, médico, nutrição, farmácia, fisioterapia. Então, cada negócio desse tem necessidades diferentes, tem tipos de marketing diferentes para poder dar resultado. Então, você precisa escolher um nicho dentro do setor. Ah, sou especializado em e-commerce. Beleza, mas dentro de e-commerce tem vários nichos. Vender carro por e-commerce ou vender brinquedo por e-commerce é diferente de vender comida por e-commerce. E, cada vez mais, as agências nichadas podem se posicionar de uma forma diferente. É muito diferente você se posicionar dizendo só que faz tráfego pago. Isso é uma coisa, isso aí cada vez mais é genérico, né? É muito comum quando você está ultranichado, olha como é que você faz. Sou especialista em marketing para restaurante, para clínica médica, para clínica odontológica. Isso daqui te diferencia muito. O seu posicionamento passa a ser muito mais forte. E uma coisa importante, é muito mais fácil quando você está ultranichado de entregar valor para o cliente. Você consegue gerar o quê? Resultado. Resultado em quê? Em vendas. Não é like, não é seguidor. É resultado em vendas. Então fica muito mais fácil você entregar um valor para esse seu cliente quando você está especializado. Outra questão, as agências do futuro precisam cobrar tickets mais altos, porque assim é que elas vão conseguir de fato escalar e sobreviver. Cobrar por hora ou por serviço isolado é muito fraco, está ultrapassado isso. Você não consegue agregar muito valor. Você está muito limitado, não só nos seus ganhos, mas também de dar resultado para os seus clientes. Não adianta você só ser gestor de tráfego, você tem que ter uma entrega mais personalizada para o nicho. E você tem que entender que os maiores lucros estão nos nichos, tá certo? A demanda dos nichos é muito alta e a oferta é escassa. Qualquer nicho hoje, a demanda é alta e a oferta é escassa. Se você está sendo genérico, você está competindo com todo mundo. E para a agência ser bem sucedida, pessoal, ela precisa cobrar tickets maiores. Precisa. Por quê? Porque você tem que ter lucro no bolso. Então, quanto mais você cobra pelo seu serviço, você consegue ter mais margem no seu bolso. Indo para o terceiro ponto aqui, pessoal, as agências do futuro, elas têm que ter uma operação enxuta. Eu defendo muito que as agências tenham operação enxuta, porque o complexo, pessoal, ele não escala, não escala. É muito mais difícil você ter uma operação genérica, porque ela é mais complexa. Quando você tem uma operação nichada, você passa a ter uma operação muito mais simples.
E não só simples, a operação enxuta ela é mais barata, ou seja, você tem menos despesas e você bota mais dinheiro no seu bolso. Então você tem mais margem de lucro. Sem falar que uma operação enxuta, você sendo nichado, é mais fácil de você gerenciar, é mais fácil você criar processos. Você passa a conseguir criar processos que são replicáveis, daí você vai otimizando, cada vez você vai ficando melhor nos processos para atender aquele nicho. Fica mais fácil você treinar a equipe também. Então você vê, são vários benefícios de você ter um nicho e você ter uma operação mais enxuta. E você estar nichado viabiliza você conseguir construir uma linha de produção na sua agência. Então você consegue garantir a execução, a qualidade e também a velocidade das entregas. Então, pessoal, é isso que eu acredito. Esse é o futuro das agências, tá certo? Eu entendo que cada vez mais essa vai ser uma tendência, isso está cada vez mais se consolidando aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, isso já é uma realidade. E aqui no Brasil, eu mostrei para vocês as pesquisas, está se tornando também uma realidade, tá certo? Então, pessoal, o futuro das agências é o modelo de agência ultra nichado, sem a menor dúvida. E as agências de marketing digital genéricas, elas vão continuar existindo sim, tá? Elas não vão morrer totalmente não, assim como ainda existe clínico geral, tá certo? Mas no final das contas, quem é que ganha mais? Quem é especializado ou quem é genérico? Então, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, já compartilha com algum dono de agência que você conhece. E se você quiser uma ajuda para poder escalar sua agência de marketing digital, mesmo se você estiver estruturando ela do zero ou não, se você já tem agência, enfim, se você quiser uma ajuda, no link aqui na descrição e também fixado aqui nos comentários, você pode agendar um call com o meu time de especialistas, tá certo? E a gente vai conseguir te ajudar a escalar a sua agência de marketing já nesse modelo de agência ultranichada, tá certo? Obrigado, valeu e até o próximo vídeo.